Gente, boa noite. Muito obrigado pela honrosa presença desses heróis que estão aqui sentados à nossa frente. Muito obrigado pela presença. Obrigado por ter vindo aqui ao Sesc 24 de Maio. Eu sou Afonso Borges e faço o projeto Sempre um Papo há tanto tempo que eu já até esqueci o número. Então, tem que lembrar, 32 anos. Mais do que eu tenho de idade, hein? É isso que eu ia dizer. O Rufato não tinha nem começado a escrever, vocês imaginam quanto tempo. Estava lá em Cataguases ainda, coitado. E a Luciana já falou, a programação para o segundo semestre também a gente continua um por mês. Agosto a gente já fechou, que vai ser o dia 28 de agosto com o MV Bill. Depois, provavelmente, a Conceição Evaristo. A gente está fazendo uma programação também bem legal para o segundo semestre para vocês. Hoje, o fato, eu provoquei com esse tema, romance e profissão, mas, na verdade, é que eu considero o Rufato uma pessoa que construiu a carreira dele de uma forma linear, desde sempre fez de tudo para chegar a esse ponto. Hoje é um dos poucos escritores brasileiros que vivem absolutamente de literatura, não só da venda do livro, mas de todas as variações que o ofício de escritor proporciona, desde palestras, debates, oficinas e tudo mais que participa. E aí eu queria convidar o Humberto Werneck para vir aqui para a mesa para me substituir. Eu sabia. Como diz o Otto Lara Rezende, não mereço. Obrigado, Humberto. Ele trouxe um negócio aqui para você depois, aí você merece. Eu trouxe um negócio para você aqui, Humberto. Aqui, ó. Aqui, ó. Gelatina de cachaça. Depois nós vamos tomar. É que eu vim de Belo Horizonte hoje, né? Então tinha que trazer alguma coisa para você. Então, o Rufato tem essa vida que serve de exemplo, não só da forma com que ele conduziu a carreira, né? Podemos falar carreira, né? Carreira é esquisito, mas não é carreira. A carreira até chegar aqui ao apogeu. Como diria aquela música do João Bosco, ao lado de vocês. Ao né? lado de vocês, no apogeu. Brincadeira. Então, o Rufato vai falar por aproximadamente 6 horas. Logo depois. Eu e o Fidel Castro, né? Nós dois. Exatamente. A gente vai para as perguntas. Brincadeira. O evento todo dura 1 hora e pouco. Está sendo gravado. Então, quem, por favor, não quiser que sua imagem apareça, por favor, avise, ou então processa a moça lá de cima. Eu posso falar o nome da produtora depois, dou o nome e telefone de todo mundo, viu? Para vocês processarem ele. Eu não, nem o Sesc, viu, gente? Processa eles. E depois esse programinha fica no YouTube. Lá no nosso YouTube do Sempre um Papo, tem mais de 400 programas de TV, gravados ao longo dos 32 anos, eu já gravo há uns 20. Então, tem muita coisa boa lá para vocês assistirem no curso desses anos. Chega, né? Tá bom? Acabou, né? Então, convido Vossa Excelência agora para falar desse tema, começando pelo começo, né? Mas antes do começo, assim, realmente, eu tenho que agradecer muito aqui vocês que estão aqui, porque eu sei que eu não tenho carro, né? Então, eu sei o quanto nós temos sofrido esses dias aqui com a falta de combustível. Então, para chegar aqui, embora aqui seja realmente um lugar privilegiado, que tem, né, as estações de metrô aqui do lado e tudo, mas, de qualquer maneira, sair de casa nestes dias tem sido realmente um sacrifício. Não sei se em Belo Horizonte vocês estavam com esse mesmo problema, mas aqui, mesma coisa. Né? Então, realmente, assim, eu agradeço muitíssimo a todos que estão aqui. E, enfim. Jesus Saramago abrindo a palestra que ele fez comigo. Obrigado por serem tantos. Verdade. Bom, mas, enfim, quando, quer dizer, com esse tema, né, romance e profissão, né, eu acho que podemos começar do começo, né? Que o começo foi... Na verdade, assim, o começo eu não pensava em ser escritor, esse é o começo, né? Eu vim realmente eu comecei tarde, muito tarde, aliás, por nossos padrões no Brasil, assim, o meu primeiro livro, efetivamente, com 40 anos.
ou seja, já era um senhor idoso, né? Então, isso mostra claramente que não era uma coisa enfim, de que quando eu era criança, né? Quando eu era criança, na verdade, com 6 anos de idade, eu sempre gosto de lembrar que eu queria ser bancário. Mas não é porque eu sabia o que era ser bancário, eu nem tinha ideia do que era isso. Mas que a minha professora, marido dela era bancário. E eu era apaixonado por ela. Então, nas minhas composições, eu escrevia quando eu crescer, quero ser bancário e tal, para ver se... Preferência casado com ela. Casado com ela, mas ela não largou o marido dela para ficar comigo. Minha primeira decepção amorosa foi essa, na verdade. Trauma, né, de infância. E porque, na verdade, tudo começa com o seguinte. A minha mãe, ela sabia, ela tinha uma consciência muito maior do que os nossos governantes. Ela sabia que a única maneira, a única forma de os filhos terem algum tipo de melhoria na vida seria por meio da educação. Então, embora ela fosse analfabeta, né, ela morava lá em Rodeiro, na colônia, lá em Rodeiro. Contextualiza para o pessoal. O quê? Onde era? Rodeiro? Rodeiro hoje até que não é não, mas na época era um buraco, né? Um lugarejo que hoje é um lugarejo que tem um dos maiores polos moveleiros de Minas Gerais, está lá, Rodeiro e Ubá, né? Mas na época era um lugar qualquer. E onde a região toda tinha uma colônia, era uma colônia italiana bastante grande, e minha mãe vem de lá, né? E o meu pai também vem de um lugar perto que chama Guidoval. E aí, quando eles se casaram, a minha mãe, que era uma mulher muito determinada, falou, bom, nós vamos para Cataguases. E por que para Cataguases? É interessante isso, porque a grande diferença que existe entre uma cidade, uma sociedade baseada na economia rural e de economia urbana é que, por exemplo, para você trabalhar na roça, você não precisa de educação nenhuma. Você pega uma enxada, né? Ou mesmo você pega um trator hoje, mas você não precisa, você aprende a dirigir o trator e está bom, né? Mas para você viver numa sociedade industrial urbana, você precisa de ter uma educação mínima. Por quê? Cataguases era uma cidade industrial desde o começo do século XX, indústria têxtil, e lá havia um sistema de educação mínimo porque as pessoas precisavam operar máquinas, né? Da indústria têxtil. E para operar máquinas, você claro, você não precisa fazer uma faculdade, mas você tem que saber minimamente ler e interpretar algumas coisas. Então, a cidade oferecia uma educação, essa é a primeira educação básica, que era da 1ª à 4ª série, ela oferecia, assim, eu diria, bastante bem, assim, era um acesso bastante grande para todo mundo. Daí para frente, não. Daí para frente ia funilando, de tal maneira que, para você fazer o secundário, por exemplo, antigo, hoje é ensino médio, né, aí já era outra história. Mas esse 1ª à 4ª série, aí, mais ou menos, todo mundo tinha acesso. E aí a minha mãe falou com meu pai, nós vamos morar em Cataguases. E aí eles foram para Cataguases. E em Cataguases, a minha mãe era lavadeira de roupas e meu pai era pipoqueiro. Meu pai tentou trabalhar na fábrica, mas não conseguiu, não. Ele era meio turrão demais para trabalhar em fábrica. Mas aí ele foi trabalhar como pipoqueiro. E, com isso, nós todos em casa tivemos essa primeira educação, né? O meu irmão, que era o mais velho, ele deu um passo além, porque a segunda possibilidade, porque essa 1ª à 4ª série é para você trabalhar como tecelão, na fiação e tal. Mas existia um empregado que era um pouco mais sofisticado, que era o técnico, né? E daí eles ofereciam, então, Senai. Aí meu irmão fez Senai, ele fez tornearia mecânica também. A minha irmã também estudou até a 8ª série, né? Mas, como mulher num país machista, chega num determinado momento, casa, e o marido fala, não vai trabalhar, né? Agora eu que vou cuidar da casa. E eu também fiz a mesma coisa, eu fiz até a 4ª série, depois continuei fazendo esse de 5ª à 8ª, né? Numa escola muito ruim, numa escola péssima. E aí vem, inclusive, por que eu acabei me interessando por leitura. Porque eu estudava nessa escola, e aí um dia um senhor lá, eu trabalhava com meu pai, como vendendo pipoca, na Praça Santa Rita, onde tem uma igreja com um mural da de Janeiro, lindíssimo. E aí o senhor foi lá comprar pipoca, meu pai encheu o pacotinho de pipoca, e eu que dava o troco. E ele virou para mim e falou assim, menino bonito, era eu.
Você não, você está aí com a carinha. Era eu, sim. Era... Eu te entrego o meu silêncio essa frase para você. Aí ele falou, você estuda, né? Porque eu falei, estuda. Ele falou, onde você estuda? Eu falei para ele que estudava no Antônio Amaro. Ele falou, nossa, mas aquela escola é muito ruim, né? Você não estuda lá no outro colégio, que era o Colégio Cataguases, que era um bom colégio que oferecia um ensino público muito bom. Só que para poucas pessoas, né? Era para a elite da cidade. E aí meu pai falou, todo ano eu vou lá e não tem vaga. Ele falou, não, ano que vem, então você me procura que eu vou arrumar uma vaga para o seu filho. E ele arrumou mesmo no ano seguinte. E eu fui estudar nesse outro colégio. Mas só que nesse outro colégio, quando eu fui estudar, eu, evidentemente, era um menino pobre no meio de menino rico. E eu sentia muito mal, eu era muito hostilizado lá. E aí eu comecei a frequentar o lugar que ninguém frequentava. Mas não é porque eu queria fazer nada. Eu entrava lá, ficava quietinho lá, e para não ser hostilizado pelos meus colegas. Aí ficava lá e tal. E aí a mulher que estava lá, que não era bibliotecária, como até hoje não é, né? No Brasil não tem bibliotecária, tem a professora que deu problema, né? É a professora que tem... É a professora que deu defeito. Ela tem alergia a giz, ou é a professora que tem problema de nervo, ou é a professora que brigou com o diretor, né? Sempre, né, é um problema, né? Professora que tem problema de nervo. Sempre tinha, né, Beto? Um professor que tinha um problema de nervo. Pois é. Olha, a origem dela é um menino ali que atazanava ela. Exatamente. Um dia ela bateu nele e encostava. Aí encostava ela nesse lugar, que era a biblioteca. Né? E aí eu comecei a frequentar essa biblioteca, e a bibliotecária, a mulher que estava lá, começou a me dar livro para ler. Mas, assim, de uma maneira absolutamente assim, caótica. Ela não é que ela escolhia. Quantos anos você tem? 13. Ah, não, aqui tem um livro para 13 anos fantástico. Não, ela fazia assim, sabe? Ela não olhava, não, ela fazia assim, ela pegava na estante e me dava os livros. E aí, durante um bom tempo, eu lia, assim, na verdade, assim, o primeiro livro que ela me deu, ela falou, leva para casa, lê e me devolve. E eu, muito tímido, peguei o livro, não falei com ela, não quero essa porcaria, não vim aqui para isso, né? Mas eu, muito tímido, peguei o livro e enfiei na minha pasta. E cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, meu pai era um sujeito assim, tudo que você chegava em casa, não era de casa, ele queria saber de onde você pegou. Não é de casa. E aí ele viu aquele troço lá e falou, o que é isso aqui? Eu falei, é um livro. Ele falou, mas por que você trouxe para casa? De quem que é isso? Eu falei, eu trouxe porque a mulher ela mandou eu trazer e ler e devolver para lá. Ele falou, então lê e devolve, porque eu não quero nada dos outros aqui dentro de casa, não. Aí eu li, realmente eu li. Aí cheguei lá, entreguei o livro para ela, e já ia virando as costas. Ela falou, meu filho, vem cá, você leu esse livro mesmo? Eu falei, li. E o que é esse livro aqui? Aí eu expliquei para ela o que era o livro. Aí ela falou assim, ela ficou feliz, né? E pegou outro livro assim, pá, me deu. Leva esse outro livro, então lê também e me devolve. Aí eu cheguei em casa, coloquei ela em cima, meu pai falou, mas você não devolveu o livro? Eu falei, não, pai, esse é outro livro. Ele falou, por que você trouxe outro livro para casa? Aí eu falei, sei lá, a mulher mandou ler e devolver. Então lê e devolve, porque eu não quero nada de casa. Bom, enfim, devolvi para ela. Aí ela pegou outro livro, mais feliz ainda, né? E aquele ano foi um inferno, né? Porque eu lia, devolvia, ela me dava outra, ela lia, devolvia, ela me dava outra. Só que chegou num momento, realmente, eu comecei a gostar daquela coisa, né? Eu lembro do primeiro livro, daqui a pouco eu falo qual foi o primeiro livro, que é inacreditável. É inacreditável o primeiro livro. Você vai ver que é inacreditável. Aí... Carlos Zéfiro? Não, muito melhor, muito melhor. Aí, com os livros, eu comecei... O que aconteceu? Eu comecei a perceber que... quer dizer, isso, evidentemente, posteriormente você começa a pensar isso, mas, com certeza, na época, eu comecei a perceber, sem que eu compreendesse, que aquilo lá estava me mostrando que era possível outros lugares, era possível outras vidas, né? Porque qual era a minha perspectiva? A minha perspectiva era cumprir o que eu realmente estava construindo, que era terminar o secundário e fazer um curso de torneira mecânica, como eu fiz no Senai. Para quê? Para trabalhar na fábrica, ganhar um salário mínimo, me casar, ter filhos. Aí aquilo é uma vida extremamente triste, né? No fim das contas. Então, assim, beber no fim de semana no botequim, bater na mulher, bater nos filhos, né? Era o que me parecia que ia acontecer. Só que quando eu comecei a ler os livros, eu percebi assim, que não era bem assim, que existiam outras possibilidades, eu podia tentar outras coisas. Ou pelo menos inverter essa ordem toda, né? Eu não tinha, evidentemente, consciência, mas, com certeza, isso me falou o seguinte, olha, Cataguases é uma cidade entre muitas. Não é o melhor lugar do mundo, até hoje eu acho que é, né? Mas tinha relativo, né? Não é o único lugar. Tem outras coisas no mundo, tem outras coisas para fazer.
E aí, sim, isso me despertou. Só que aconteceu um problema. Quando foi em outubro, mais ou menos, alguém da minha classe, a gente estava no segundo andar, o Colégio Cataguases é um colégio, inclusive, do Niemeyer, muito lindo o colégio, e a gente estava no segundo andar, e algum colega meu, da minha sala, fez xixi assim num copinho, não deve ser um copinho, deve ser um negócio de plástico, e, na hora do intervalo, jogou lá embaixo, no meio de todo mundo. E os B10, os inspetores de alunos que ficavam rodando por ali, viram de onde partiu aquele negócio, e na hora que terminou o intervalo, ele subiu, abriu a porta da sala, e quem ele viu? Ele viu o filho do diretor da fábrica, o filho do médico, o filho do engenheiro, o filho de não sei quem, de não sei quem, não sei quem, e o filho do pipoqueiro. E ele, quem que era que tinha jogado lá embaixo? Evidentemente, o filho do pipoqueiro. Claro, ele ia arrumar confusão com os filhos dos outros? Não ia. Aí, o que ele fez? Ele me tirou da sala, me levou para o diretor, e o diretor me deu uma puta de uma bronca em regra, e me deu a suspensão de 5 dias. Como eu não queria falar em casa que eu tinha sido suspenso, eu ia todo dia. Eu ia lá, ficava lá sentado lá de fora do colégio, eu terminava a aula, voltava para casa, ninguém soube que eu tinha sido suspenso. Mas eu cheguei no final do ano e falei com a minha mãe, falei, mãe, eu não volto, não quero estar lá mais. E quem mandava lá em casa era minha mãe. A minha mãe falou, não quer, não vai. Meu pai, não, falei, não quer e não vai. E ponto, acabou, e não fui. Voltei para aquele colégio ruim. Mas aí eu já tinha sido contaminado. Mas o primeiro livro que ela me deu, você vê como é que não era uma pessoa que tinha qualquer consciência de bibliotecária, ela pegou o livro e me deu. Eu levei para casa. E, evidentemente, eu não lembrava que livro que era esse. Nunca. Não ia passar para a minha cabeça. Mas, um dia, aqui em São Paulo, no sebo que tinha aqui no Messias, ali da Praça da Sé, não, da João Mendes, eu estou lá vendo livros, etc. E tal, de repente, eu bati o olho assim, me deu um negócio, falei, caramba! Aí eu fui assim, falei, não, esse aqui foi o primeiro livro que eu li na minha vida, olha que loucura. Aí eu tirei o livro, olhei de um lado, olhei do outro e tal, e pus no lugar de novo. Eu não quero ler esse livro de novo, porque eu quero manter aquela ideia. Né? Olha bem, lá em Cataguases, lá em Minas Gerais, de uma maneira geral, né, a gente é difícil falar um nome esquisito. Né? O nome do autor era Anatoly Kuznetsov. Imagina nós lá no interior de Minas falando, como é que é o nome desse livro? Anatoly Kuznetsov. Não, imagina, né? O título do livro, porque podia, tudo bem, o autor podia ser Anatoly Kuznetsov, e o título do livro ser o Vale. Não era. O título do livro era assim, Bab Yar. Olha que sacanagem. E aí, o que é o Bab Yar? O Bab Yar é o seguinte, é uma colina perto de Kiev, na Ucrânia, onde, na Segunda Guerra Mundial, foram assassinados 200 mil judeus. E o livro era sobre isso, era um romance documentário. Agora, imagina o seguinte, eu lá em Cataguases, onde, quando a gente morre e vai para o inferno, só estranha a comida, porque o calor é mais ou menos o mesmo, né? Lendo um livro que se passava menos 25 graus. Né? Segundo, lá era uma cidade tão pacata, não é mais, a cidade hoje é violentíssima, mas na época uma cidade super pacata, de tal maneira que quando alguém era morto de morte matada, virava marco na cidade. Então, por exemplo, assim, a minha filha foi batizada 2 anos depois que mataram o fulano de tal, ou o fulano de tal casou no ano antes de que mataram, porque era muito raro. Né? E esse livro era um assassinato de 200 mil judeus numa guerra. Então, imagina o impacto que isso causou em mim, né? E aí, assim, depois, durante alguns anos, eu lia livros. Eu falei, engraçado esse livro que eu já li, mas eu não lembro. Aí eu li, mas foi naquela época. Porque assim, eu devia ler assim, um livro a cada 2 dias que ela mandava eu ler, mas era assim. Um era o Manual do Peninha, o outro era A Mulher de 30 Anos do Balzac. O outro era, sei lá, o volume tal da Enciclopédia X, e o outro era Guerra e Paz. Então, era uma coisa completamente maluca. Bom, mas então, eu fiz tornearia mecânica, me formei e fui para Juiz de Fora. Em Juiz de Fora, eu fui terminar o 3º ano. Eu falei, eu vou para Juiz de Fora, trabalho, né, vou trabalhar como torneiro mecânico, termino o 3º ano e está bom demais. Né? Porque também aconteceu um problema. Né? Até 1974, 75, os meninos que se formavam lá no Senai, nessa escola do Senai,
Assim, 90% deles não eram aproveitados na mão de obra de Cataguases, porque não tinha, evidentemente, não tinha demanda para isso. E para onde que eles vinham? Vinham para São Paulo. Então, a escola ficou muito famosa em Diadema, porque os alunos eram muito bem formados. Então, o que acontecia? Todo final de ano, o RH das empresas de Diadema ficavam lá na porta da escola, fichando todo mundo. Os caras já saíam, você saía de lá já com emprego aqui. Então, passava em casa, pegava a mala e vinha para Diadema. Só que, quando eu me formei, não tinha mais isso, porque tinha havido as grandes greves e tal, e não tinha mais isso. Então, eu falei, o que eu vou fazer? Né? Eu não vou para Diadema, vou em outro lugar. E fui para Juiz de Fora, e em Juiz de Fora eu comecei a trabalhar numa oficina mecânica lá. E aí, de novo, um cara chegou lá um dia e falou assim, o que você faz? Aí eu falei, ele falou, você estuda ainda? Eu falei, eu estou terminando o 3º ano, está bom demais. Ele falou, cara, por que você não continua? Né? Vai fazer uma universidade e tal, tem uma universidade federal aqui, né, pública, né? Eu falei, mas não é para mim esse troço, não, né? Para quê, né? Não é para mim, não. Ele falou, passa um dia lá e vê que curso que tem lá que tem a ver com tornearia mecânica, né? E, de repente, quem sabe? Eu falei, tá, é boa ideia, né? Aí um dia eu fui almoçar no centro da cidade, com o meu macacão sujo de graxa lá, entrei num cursinho, e aí eu virei para o cara e falei, como é que é esse negócio de curso de universidade aí? Aí ele olhou assim para mim com aquela cara e falou assim, mas aí é difícil demais. Eu falei, mas o que tem que fazer para passar? Ele falou, tem que estudar muito. Eu falei, mas muito quanto, né? Ele falou, não, é muito. Eu falei, mas quanto assim? Muito, né? Porque muito é uma coisa muito... Não, mas tem que estudar muito mesmo. Eu falei, tá bom, vou estudar, né? Vamos estudar muito. E aí, cara, aquele ano eu estudei muito, mas tão muito, tão ignorantemente muito, que eu passei em primeiro lugar no vestibular. Mas por ignorância. Porque se eu soubesse que eu precisava estudar tanto, não fiz isso para passar em primeiro lugar. Eu fiz para passar, mas aí eu estudei demais. Podia ter estudado menos e teria passado do mesmo jeito. Aí eu comecei minha carreira como jornalista. Quer dizer, comecei com a carreira não. Comecei a estudar na comunicação na Universidade Federal de Juiz de Fora. Comecei a minha carreira como jornalista em Juiz de Fora, no jornal que não existe mais, Diário Mercantil, onde trabalhou o grande Afonso Romano de Santana, não na minha época, evidentemente, né, bem antes, mas nós somos oriundos do mesmo jornal. E depois, sim, aí eu vim para São Paulo, e aqui em São Paulo comecei a trabalhar no Jornal da Tarde, no momento assim, que ele já estava em decadência, né, ele tinha tido um apogeu alguns anos antes de eu entrar lá, e quando entrei lá ele já estava começando a decadência, mas ainda era um grande jornal, né? E aí, daí para frente, com o passar dos anos, ele foi, enfim, como todos os jornais, na verdade, né? E é uma pena que era realmente um jornal bastante diferenciado. E aí, quando foi em 2001, eu publiquei Eles Eram Muitos Cavalos. Eu entreguei o livro para a editora. Aí ela falou, quer dizer, eu mandei para várias editoras e ninguém quis. Aí eu mandei para uma. Ela falou, eu quero conversar com você. Eu falei, pô, legal, né? Já estou bem, né, na fita, né? E aí cheguei lá, ela virou para mim e falou assim, olha, deixa eu te falar com muita sinceridade, esse livro aqui é incompreensível, não vai vender absolutamente nada, mas eu publico esse livro com uma condição. Se você se comprometer comigo de escrever um outro livro mais compreensível, porque tem até algumas historinhas aqui no meio do livro, até que você, mas não dá, esse livro aqui é incompreensível. Eu saí de lá chateadíssimo, né? Falei, pô, que sacanagem, né? Enfim, tudo bem. E aí, enfim, aí naquele ano aconteceu uma tragédia, literalmente, porque o livro foi publicado em setembro de 2001. A minha mãe, nós descobrimos que a minha mãe estava com câncer assim pavoroso, mais ou menos no carnaval daquele ano. E quando foi nessa época de setembro, ela morreu. Então, eu não lancei o livro. E logo depois, a minha mulher morreu. 2 meses depois. E aí, para mim, o livro não existiu, né? Nem lembrava de livro, não estava nem sabendo de livro. Para mim, não lembro como é que foi. Mas, quando chegou no final do ano, o Globo tinha uma coisa de falar assim, os melhores do ano. Então, tinha a melhor peça de teatro do ano, melhor filme do ano, não sei o quê. E o melhor livro do ano naquele ano foi Eles Eram os Cavalos. E eles davam assim 2 páginas no segundo caderno, uma chamada grande na primeira página. Naquela época o jornal ainda existia, funcionava, tinha importância, né? E aí
alguém me falou, olha, você viu o jornal? Eu falei, não vi, olha o jornal. Aí eu fui ver o jornal, e realmente eu falei, nossa, que coisa, né? E isso acabou fazendo com que o livro tivesse uma visibilidade e vendesse edição atrás de edição, né? E hoje ele está na 15ª edição, eu acho, e ele está publicado em 11 países, e ele acabou fazendo com que, em 2003, eu finalmente me desvencilhasse do jornalismo, porque eu sempre fui um péssimo repórter, e me dedicasse só à literatura. Não sei se ganhou a literatura, mas, enfim, foi a partir daí, então, que eu passei. Claro, eu ganhei, eu tive, digamos assim, uma sorte muito grande, porque eu entrei no mercado literário num momento assim, muito favorável, né? Porque a década de 90 foi uma década muito ruim para a literatura brasileira, de uma maneira geral. No finalzinho, no final dos anos 90, ela começa a ter um pouquinho de uma pequena mudança, né? E aí eu tive a sorte de ter participado de um movimento, que não foi um movimento, na verdade, foi uma grande sacada, não minha, foi do Nelson Oliveira e do Marcelino Freire, de criar uma tal de geração 90, né, da qual eu participava, e acabou chamando a atenção um pouco para aquilo que estava acontecendo naquele determinado momento, né? E, a partir daí, quer dizer, eu tive a oportunidade de, quando chegou em 2003, quando o meu livro saiu na Itália, em 2003, o livro estava caminhando mais ou menos bem, e eu resolvi, então, falar com os meus amigos. Chamei meus amigos e falei, é o seguinte, estou largando o jornalismo para me dedicar só à literatura. Eu era secretário de redação no Jornal da Tarde, eu tinha um cargo bom, né? E com uma filha para criar. E aí os meus amigos falaram, ideia magnífica, sensacional. Antes, no entanto, de você fazer isso, olha, o Dr. Carlos é um psiquiatra muito bom, um cara sensacional. Ele vai conversar com você, conversa lá com ele, de repente, né, quem sabe. Bom, eu não fui, não, sabe? Eu não fui conversar com ele, não. Falei, olha bem, para mim era muito claro o seguinte, se não desse certo, a pior das hipóteses era voltar a trabalhar como jornalista. Isso não era um problema para mim, eu gostava de fazer o que eu fazia, né? Eu nunca ia voltar a ser torneiro mecânico, eu nunca ia voltar à minha situação de Cataguases. Portanto, eu não estava perdendo nada. Era uma aposta mais ou menos ganha nesse sentido. E aí, quando em 2003 eu larguei o jornal, aí olha a sorte. 2003 é o primeiro ano da Flip. E eu fui no primeiro ano da Flip, eu fui convidado para a inauguração da Flip, né? Como eu fui para a primeira Flip, e a Flip saiu no Jornal Nacional, aí o que acontece? Por inveja, um monte de gente que quis fazer festival literário em um monte de outros lugares, não é verdade? Deu certo em Paraty, por que não pode dar certo em Rio Branco, no Acre, né? Em Manaus? Então, o que acontecia? Todas as vezes que eles convidavam, por exemplo, um autor importante, o cara falava, não posso, eu trabalho no jornal tal, ou sou médico, engenheiro, e o Rufato não, o Rufato estava de bobeira, não estava fazendo porra nenhuma, chama o Rufato, né? Então, entre 2003 e 2008, mais ou menos, todos os primeiros festivais literários do Brasil têm o meu nome lá. Você pode ver, todos, porque eu não fazia nada. Não, o cara está lá à toa, chama ele. Então, sem que isso não foi intencional, evidentemente, nem programado, mas sem que eu tivesse percebido, eu comecei, então, a pular de festival em festival e, de qualquer maneira, quer dizer, ia amealhando um pouquinho de grana para pagar minhas contas no final do mês. E como você sabe, eu sou colono lá da roça, né, lá de colono italiano da roça, sabe o que colono faz? Não gasta dinheiro, guarda dinheiro, né? Então, eu ia juntando dinheirinho. Aí, um mês que era pior, eu fui aprendendo também, né? Eu fui aprendendo que, por exemplo, o último mês de trabalho nosso é novembro. Dezembro, janeiro e fevereiro, esquece, não existe isso. Eu não sabia. Então, no primeiro ano, eu me ferrei, porque esses 3 meses aí, né, tive que ralar. Aí depois eu fui me acostumando, fui me organizando. Aí os livros começaram a sair no exterior. Eu comecei a ganhar um dinheirinho também fora. Então, ou seja, hoje eu comecei a viver de ovinhos que eu vou colocando na cestinha. Todos os meses eu tenho que colocar uns ovinhos na cestinha lá. Então, eu um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. Sobrou um ovinho, falei, esse ovinho não vou comer hoje, não. Eu vou deixar para o mês que vem. Vai que no mês que vem não tem ovinho para comer, então eu deixo para o mês que vem. Então, é isso, acabou, muito obrigado. É isso? Vamos embora.
Aqui, o fato. Mas, assim, é importante, eu não digo influência, né? Não é essa pergunta de influência, mas, assim, quem que era seu parceiro, seu amigo, quem que colaborava com você nesse início de trajetória? Você tinha colega, você tinha professor? Você entende? Tem sempre uma pessoa que estimula, né? Então, afinal de contas, um livro desse aí que você falou, que eu não vou guardar o nome nunca, como é que chama? Bab Não é Yar. possível que você E eu ainda começou a achava que, gostar, na minha ignorância, eu achava que era Babe Yar, né? Não, é Bab Yar, ponto. Você sabe que uma vez eu estava eu fui convidado a um congresso aqui no interior de São Paulo, se não me engano, em Santa Rita do Passa Quatro. Assim, 400 professores lá, né? E aí a pessoa me fez essa pergunta, assim, todo professor sempre, professor que te ajudou, que falou, olha, você... Aí eu falei, olha, desculpa, mas eu nunca tive ninguém que fizesse... falando de professor. Não, eu sei, mas eu falei, olha, para te falar a verdade, da primeira à quarta série, tinha uma porcaria de uma menina na minha classe, que eu nunca vou esquecer, olha trauma, nunca vou esquecer o nome dela, ela chamava-se Maria Aparecida Albino. Olha bem, isso eu estou falando de quando eu tinha 6 anos de idade. E ela todas as composições, porque a gente não chamava redação, chamava composição, todas as composições que iam no quadro negro eram dela, durante 4 anos. Durante 4 anos. Fazia na folha de papel maço? Papel ao maço. E aí que ganhava, ela ia no quadro negro né, e passava a redação lá, e a professora, está vendo? Ó, isso que é composição, não é essa porcaria que vocês fazem, olha que coisa maravilhosa. Né? Então, durante 4 anos, eu meio que desisti. Eu falei, eu não sirvo para esse troço, não. Né? Então, assim, não tive. Para assim, ser sincero mesmo, por exemplo, quando eu estava no jornal, todo mundo fala, mas no jornal teve... Veja bem, eu era tão tímido, mas tão tímido, que o Ivan Ângelo, que eu trabalhava com ele, tive o grande prazer de trabalhar com o Ivan Ângelo, e com uma admiração profunda pelo trabalho literário que ele fazia. Né? O Ivan Ângelo, no dia que ele saiu do jornal, exatamente no dia que ele saiu do jornal, ele né, falou, eu anunciou, no dia tal, vou me despedir e tal. E aí, no dia que ele saiu do jornal, eu cheguei com o meu saquinho de primeiras edições, e falou, Ivan, você não pode autografar esse livro, não? Senhor, mas nunca passou pela minha cabeça que você fosse um leitor de literatura, muito menos um leitor meu. Eu falei, pois é, e tal. E ele nunca soube, ou seja, no dia que ele foi embora... Mas ali você não tinha escrito nada ainda? Não. Eu só em 2001, ou seja, em 2003 eu já estava saindo do jornal, portanto, o Ivan saiu bem antes. Então, assim, a rigor, neste momento digamos assim, de chegada, não. Eu tive assim, muitas pessoas que me fomentaram na medida em que eu ia publicando os livros e assim, aquela coisa que você precisa realmente, é saber assim, será que alguém está me lendo? Sabe? Será que isso que eu estou fazendo tem alguma importância? Será que presta? Sabe? Então, algumas pessoas que eu admiro profundamente, e, portanto, são pessoas que falaram alguma coisa para você importante. Uma delas é o Humberto, que está aqui, eu não vou olhar para ele, eu fico com vergonha. Mas, assim, de falar para você, não, cara, isso aqui está legal e tal. E aí, sim, isso, sim. Mas nessa passagem, que eu veja bem, eu pensei em começar a escrever, quando eu tinha 18 anos, quando entrei na faculdade. E eu vou te falar por que eu comecei a pensar em escrever. Porque... Assim, eu estava lá em Cataguases, então eu era leitor caótico. Esse leitor que não tinha muita noção do que estava lendo. Quando eu entrei na faculdade, e eu percebi assim, que, embora eu tivesse realmente passado em primeiro lugar, mas eu sabia aquelas coisas que passam no vestibular, mas eu era absolutamente ignorante a respeito de muitas coisas, até hoje eu sou, mas na época era mais ainda. E aí, mas eu sou muito disciplinado também. Eu comecei a pensar, puxa, para eu poder acompanhar os meus colegas, eu vou ter que me dedicar um pouco mais, né, do que eles. Então, eu comecei a estudar. Não as matérias da faculdade, estudar por minha conta. Por exemplo, eu estudava física, eu queria entender física. Aí eu ia estudar física. Queria entender o que você trouxe de química. Eu queria estudar química, não para passar no vestibular mais, mas para entender mesmo. E também literatura. E aí, quando eu comecei a estudar literatura, a partir da história da literatura, principalmente literatura brasileira, aí eu falei, eu tenho que ler esses livros. E comecei a ler.
E aí eu virei um leitor muito disciplinado e com uma intenção, que era compreender realmente o que estava acontecendo. E aí, num determinado momento, eu comecei a perceber o seguinte, que a literatura, digamos assim, rural brasileira, ela era muito interessante. Por quê? Você pode discutir a qualidade, etc., e tal, mas ela tinha uma coisa que é interessante, que é o fato de ela conseguir cobrir a sociedade quase que integralmente. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você pega os Zelinhos do Rego, né, o Fogo Morto, que eu acho uma obra-prima. O Fogo Morto, o narrador, ele consegue descrever para você a vida de um celeiro, né, um cara que faz cela, né, a vida na Casa Grande, ou seja, da aristocracia rural pernambucana, né, descrever a vida de uns cangaceiros, Antônio Silvino, né, com muita propriedade. E por que com muita propriedade? Porque um menino da roça, né, um filho de um aristocrata rural, até um determinado tempo da vida dele, ele convivia com todo mundo. Ele convivia com o filho do empregado, convivia com o pessoal na cidade quando eles iam visitar os parentes, ele ouvia as histórias que corriam de bandidos, etc. Ou seja, ele tinha realmente contato físico com essas realidades muito diferentes da realidade dele. E, portanto, ele podia, depois, se apropriar delas e descrevê-las com muita propriedade. O Fogo Morto é um exemplo clássico disso. Poderia citar o Graciliano, o Raquel de Queiroz, ok. Mas, quando você passa para o mundo urbano, aí acontece um problema. Por quê? Porque, no mundo urbano, essa promiscuidade, entre aspas, é impossível. O dono, por exemplo, de uma fábrica, o filho do dono de uma fábrica, não vai conviver com os filhos do empregado da fábrica. Entendeu? Não vai. São realidades estanques, são realidades compartimentadas. Portanto, quando você chega na representação do mundo urbano, aí você tem muito bem representada a classe média alta, a classe média média e a marginalidade. Mas a classe média baixa é muito pouco representada, muito pouco. Inclusive porque é muito curioso isso, outro dia eu estava até percebendo isso, assim, até aceita-se melhor a marginalidade do que a pobreza. A miséria é mais aceitável dentro do mundo da literatura do que a pobreza. É curioso isso, um dia pensa sobre isso. Nesse ponto, a sua literatura focou nessa faixa durante um tempo, né? Não, durante um tempo não, até hoje. Mas é porque eu queria chegar no livro mais recente. Ah, não, ele também está. Bem, né? Essa opção sua ficou ali, né? Então, mas Parou por quê? Por causa disso. Eu falei, cara, olha aqui, tem um mundo inteiro para ser discutido aqui e que não aparece, né? E mesmo, por exemplo, quando você tem a representação, por exemplo, o próprio Zé Lins tem um livro que é o Moleque Ricardo, tem uns outros, o Armando Fontes tem um livro muito bom chamado Os Corumbas, que esse sim é um livro interessante desse ponto de vista, mas, por exemplo, o próprio Moleque Ricardo não é sobre isso. O Moleque Ricardo é sobre sindicalismo. O máximo que a literatura urbana de classe média fazia era discutir, era representar sindicalismo, como a Pagu faz no Parque Industrial. Né? Mas não era isso que me interessava. Isso não me interessava. Me interessava realmente a vida cinzenta, a vida sem glamour da classe média baixa. Né? E eu falei, então, eu vou experimentar, escrever sobre isso. E aí eu tentei. Fiquei praticamente 20 anos, fiquei 20 anos só tentando compreender como é que podia fazer isso, para um dia sentar e escrever. E o Eles Eram Muitos Cavalos, de alguma maneira, é uma espécie de caderno de exercícios de linguagem, para eu poder, então, compreender como escrever sobre esse assunto. Uma pergunta, gente? Pode fazer daí mesmo? Vamos fazer. Eu vou dar só uma repetida. Vamos dar sempre uma repetida, mais ou menos, da pergunta, para gravar. Boa noite, como é que você chama? Fernando. Eu queria saber como é a sua rotina, a gente está falando de profissão, né? Como é a profissão escritor na sua rotina? O que você acorda de manhã, começa a escrever, você tem um horário determinado? Rotina. Então, Fernando, inclusive, essa pergunta, sempre quando vem, né, porque assim, a ideia, né, sempre há uma ideia muito glamurosa do escritor, né?
A ideia glamourosa é assim, o cara fica a noite inteira bebendo, aí chega de manhã, né, senta, escreve coisas maravilhosas, né? Eu não sei, eu não posso falar pelos outros, claro, mas assim, para mim, pelo menos, assim, eu encaro isso como realmente como um trabalho. Então, assim, eu durmo cedo. Normalmente, 10 horas da noite, eu já estou recolhido. Não bebe. Eu não bebo. É verdade, não bebo. É inacreditável. As pessoas falam. Eu sempre brinco assim, não bebo no feiro, no cheiro, não bebo e não fumo. Chatíssimo jantar com o Fábio. Mas é verdade. Mas não é assim, eu não tenho nada contra. Cada um. Sim, exatamente. Não, é assim. A minha rotina é exatamente assim. Eu sou um chato, é verdade. Às 10 horas da noite, mais ou menos, já estou recolhido. Evidentemente, quando eu estou viajando, né, outras coisas, não. Mas, assim, a rotina normal seria essa. 6 horas da manhã, eu já estou acordado. Às 7 da manhã, eu já estou sentado escrevendo. E às 11h30, eu paro de escrever. Eu vou fazer meu almoço para mim e para minha filha. Todo santo dia. E, assim, sempre tem aquelas coisas... O homem, geralmente, fala assim, eu convido uma mulher, eu vou te convidar para jantar lá em casa. Ele só sabe fazer um prato. Fantástico. Realmente, sofisticadíssimo. Mas ele só sabe fazer aquele prato. É para impressionar a mulher. Depois a mulher descobre que ele só sabe fazer aquele prato, é uma droga, né? Só descobre depois que casou. Depois que casou, exatamente. Já não adianta, né? No meu caso, não. Nem um tempão. Eu não sei fazer um prato sofisticado. Meu negócio é arroz com feijão do dia a dia mesmo, né? Aí, Fernando, mas você está interessado, eu sei outra coisa, mas, por exemplo, assim, eu não anoto absolutamente nada. Não anoto nada, 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 nada. O Humberto, por exemplo, ele tem um dicionário que é maravilhoso, que ele, durante anos, né, ia recolhendo palavras, né, que fossem, que poderiam servir. Ele nem sabia muito bem o que ia fazer com elas, né, mas ele falava, vou guardar essas palavras aqui. Ou seja, olha... Não, pois é, para não usar. Ele fala, mas aí ele usa e faz o dicionário maravilhoso. Mas eu não, eu realmente assim, nunca anotei nada. Você achou um achado hoje na sua coluna do Estadão, maravilhoso. Aquele negócio da fé não remove as montanhas. Como é que é? A fé desremove? Como é que é? Não, eu vou achar. Não, então, mas o Fernando é isso. Então, assim, eu não anoto nada. E por que não é porque assim, eu não anoto? Não, eu não anoto porque realmente nunca foi uma coisa que eu pensei em fazer. Para mim, essa coisa de escrever, ela funciona de uma maneira muito estranha. E aí, sempre quando eu descrevo a maneira como acontece para mim, aí assim, as pessoas ficam olhando para mim e falam, esse cara ou é doido, ou ele está falando de espiritismo, alguma coisa assim. Não tem nada, quer dizer, doido eu não sei, mas espiritismo... Ontem eu estava jantando com uma amiga, tomando café, não quer jantar, eu nunca janto. Estava tomando café com uma amiga minha, aí ela falou assim, não, o fulano de tal é muito estranho e tal. Aí eu falei, poxa, é meio... Aí eu virei para ela e falei assim, você me acha estranho? Ela falou assim, é meio estranho. Eu falei... Por quê? Aí eu fiquei, pois é, eu falei, não, agora você vai ter que falar por que eu sou estranho. Ela falou, não falei que você é estranho, você é meio, não, agora você vai ter que explicar por que eu sou meio estranho. Mas, enfim, veja bem, que é o seguinte, para mim, é assim, e tem a memória coletiva, né, da qual todos nós contribuímos. Quer dizer, a memória coletiva é um repositório das histórias em geral, né? E o meu papel como escritor, eu acho que é um papel muito importante, mas muito simples, muito modesto, que é o seguinte, é estar... afeito, né, a recolher algumas dessas histórias, né, tentar transformá-la em linguagem, porque a literatura, para mim, é linguagem, e se isso for publicado, porque também não adianta nada você transformar as coisas em linguagem e não tiver a outra ponta, que é o leitor é fundamental nisso, porque é ele que vai dar vida ao que você escreve. Você escreveu e ninguém leu, não existe, né? Então, esse leitor é ele que vai dar vida e, de alguma maneira, ele vai realimentar a memória coletiva. Então, eu só começo a escrever um livro quando esse livro já está em mim. Ou seja, ele é antes escrito no meu corpo. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu vou escrever, por exemplo, assim, quando eu estou escrevendo, tudo aquilo que eu estou escrevendo, ele tem que ter antes me convencido de ser escrito. Então, assim, vamos dar sei lá, se o personagem está passando fome, eu tenho que sentir fome. Entendeu? Porque, assim, se eu não consigo me convencer, como é que eu vou convencer o leitor? Não é verdade? Então, assim, eu nunca anotei nada, não fotografo nada. Tem uns problemas também, porque, assim, em geral,
né, os escritores tiveram traumas de infância muito sérios que a família não dava. Eu tive uma família, por mais pobre que nós tenhamos sido, eu tinha uma família maravilhosa. Minha mãe era uma mulher, eu nunca tive trauma com a minha mãe nem com meu pai, então eu tenho que escrever sobre outras coisas, né? E aí essas outras coisas são isso, assim, é uma tentativa de realmente de oferecer ao meu corpo como possibilidade de escrita, né? E se acontece, ótimo. Você vai falar, mas você nunca esteve diante do computador e sem uma ideia ou não terminar um livro? Não, porque quando eu sento para escrever, esse livro já existe. Eu não sei como é que ele é. Não sei, como eu não faço marcação na natação, eu não faço também esquema nem nada, então eu não sei como é que o livro é. Mas eu sei que ele já existe, né? Então, assim, o meu papel é interferir o menos possível na escrita, agora não na reescrita, porque aí é o segundo momento, é de onde eu atuo, aí eu já atuo conscientemente, que é o papel que eu tenho de transformar tudo aquilo que está ali, digamos assim, bruto, né, transformar aquilo ali realmente em uma linguagem que eu acredito, que é a linguagem literária, etc. E tal. Eu sei que está muito fora de moda hoje falar o que eu vou falar agora, mas você me permite, porque, para mim, literatura é transcendência, ou seja, literatura, para mim, é, por meio da linguagem, você conseguir falar num espaço e num tempo específicos para um espaço e um tempo inespecíficos. Entendeu? E isso se dá através da linguagem. Você pega, por exemplo, algum livro que você quiser, aí, assim, a vivacidade ou a frescura dele está exatamente nisso. Não é na história, né, não é dele falando para você, porque o autor não importa, mas é o livro, quer dizer, é ele, o frescor dele está no livro, no próprio livro, ou seja, está na linguagem, né? Mas isso está ultrapassado, você sabe, né? Não é assim mais. Você pegou o microfone? Boa noite, como é que você chama? Você quer fazer alguma pergunta? Não, na verdade, eu estou mediando. Eu sei, estou brincando com você. Obrigado, viu? Gente, tem uma pergunta aqui? Tem um microfone ali. Vamos, então, 1, 2, 3, tá bom? Boa noite, como é que você chama? Tá, boa noite, o Evandro Nascimento. Eu conheci o Rufato, não é, eles eram muitos cavalos. E como eu sou adepto, profundo adepto da poesia, eu descobri que, além de o prosador, não sei se eu não consigo muito distinguir essa questão de a linguagem poética, a linguagem de prosa, é um fio tênue muito, que separa isso. Descobri que o Rufato era poeta, que tinha um livro de poesia publicado, não é? E num livro meu, Os Cavalos de Dom Rufato, que é um diálogo que eu faço com o livro Eles Eram Muitos Cavalos, eu dedico o livro justamente para o Rufato, em nome do livro de poesia que eu descobri. Eu queria fazer a pergunta ao Rufato seguinte: qual é a relação sua, Rufato, com a poesia? Porque eu sei que no seu livro tem passagens assim, extremamente poéticas. Nesse que você está lançando agora aqui, né, A Cidade Dorme, tem um momento lá que você descreve a chegada do seu irmão numa bicicleta, entrando pela janela tal, e depois sai voando pela janela na bicicleta tal, que ela é extremamente poética para mim. Ela é poesia, que dali para mim é poesia. Pois bem, a minha pergunta é: qual é a tua relação com a poesia, com a linguagem poética? É isso. Obrigado. Então, Bevan, assim, primeiro que eu sou um leitor assim de poesia. Eu gosto de poesia, leio muita poesia. Eventualmente até cometo alguns poemas, mas cometimentos. E, assim, ao longo das minhas leituras, assim, para mim, pelo menos, assim, essa coisa da linguagem, ela é fundamental. E linguagem, o que é? Linguagem é ritmo, né? Então, assim, quem que dá ritmo? O ritmo quem dá é a poesia, né? Por exemplo, às vezes, estou escrevendo um texto qualquer, um texto, enfim, de prosa, né? Mas faltou alguma coisa ali para dar ritmo, eu não consigo. Para ir para frente, eu tenho que buscar alguma coisa ali para conseguir o ritmo adequado. Muitas vezes, eu paro um livro, por exemplo, porque eu não consigo lê-lo, não é nem porque a história não é legal, mas às vezes, sabe, às vezes você pega um livro,
é tão entrecortado que eu não consigo continuar nele. É uma falha minha, evidentemente, não é do livro, né? Mas, então, a poesia, para mim, ela tem esse sentido. Quer dizer, não só do ritmo, evidentemente, mas também porque a poesia ela me permite a mediação com dessa dureza que é a realidade que eu estou retratando, que eu quero retratar, né? E essa realidade duríssima, eu vou te dar um exemplo de como que a poesia ela encharca a prosa nos lugares mais improváveis. Eu me lembro que no mesmo dia em que saiu uma resenha, mas foi muito acaso, muito curioso isso. Eu não tenho televisão na minha casa. E no dia que saiu uma matéria na Folha em que o resenhista escrevia mais ou menos isso sobre o livro que ele estava resenhando. Ele falou assim, o grande mérito desse livro é que ele consegue reproduzir com muita felicidade a linguagem pobre de um cara da comunidade, etc. E tal. Muito bem. Eu fiquei horrorizado com isso, mas tudo bem. Nesse mesmo dia à noite, eu estava na casa de um amigo meu, e aí a televisão estava ligada, aí teve um momento que ele saiu, assim, estava passando o Jornal Nacional. E aí, a menina era uma repórter, ela estava assim, viu uma mulher que tinha perdido o filho dela naquele dia, né? E aí ela pega, né, em frente à televisão, falando assim, bom, agora vamos ouvir a Dona Maria aqui. A Dona Maria acabou de perder o filho dela, um bala perdida, etc. e tal. Dona Maria, como é que você está se sentindo? E é assim que fala. E põe o microfone na boca da mulher. E a mulher vira e fala o seguinte para ela, assim, a minha grande tristeza é que meu filho não teve tempo de frutificar. Olha bem o que ela disse. A minha grande tristeza é que meu filho não teve tempo de frutificar. Aí eu pensei, incrível, né? Aquele imbecil daquele repórter que escreveu aquela resenha lá falando que o cara reproduzia a linguagem pobre, assim, ele nunca seria capaz de dizer o que essa mulher disse. Meu filho não teve tempo de frutificar. Então, o que eu tento buscar na prosa é exatamente essa capacidade de encharcá-la de poesia como uma forma de mediação mesmo dessa realidade tão brutal, né? Então, é onde vem a poesia. Boa noite, meu nome é Sérgio. Eu queria saber o seguinte, qual é a sua relação com a sua primeira obra, né? Sobre essa parte da população paulista, né? Classe média baixa, como mesmo você definiu, e como que é essa relação hoje? Você escreveria o mesmo livro? Eu queria saber isso. Essa relação do autor com a obra, você gostaria de reescrevê-la? Você gostaria de colocar mais poesia? Ou você acha que a realidade, durante todo esse tempo, mudou para pior? Está igual? Ainda há possibilidade de transcendência para quem vive nas condições em que parte da população brasileira vive? Então, mas vamos lá, mas seja assim, na verdade, quer dizer, é uma distinção assim que tem que ser feita muito claramente entre uma obra literária, né, ou seja, o que é uma obra literária e a realidade que ela retrata, né? São duas coisas bastante diversas. Eu nunca tive a pretensão de retratar a realidade da classe média baixa, pensando que eu ia ser lido pela classe média baixa, porque no Brasil nem a classe média alta lê. Imagina, né, que a classe média alta, que é escolarizada, etc., não lê. Imagina você pensar que uma população que sobrevive, porque não vive, né, uma população que tem que se preocupar com coisas básicas, primitivas, que é morar e comer, e não consegue, imagina se ela vai ter tempo de ficar lendo essas bobagens que esses escritores escrevem. Então, nunca passou pela minha cabeça isso, primeiro. Segundo, é o seguinte, também uma outra distinção, que é o seguinte, eu nunca, pelo menos eu acho que não, mas, né, não sei, posso ter cometido esse equívoco, eu nunca pensei em retratar realidades que fossem realidades imediatas, né? A minha intenção sempre foi tentar
pela transcendência, retratar realidades que elas não têm um espaço e um tempo definidos. Quer dizer, embora elas estejam ancoradas em um tempo e um espaço definidos, mas, por meio da linguagem, ela consegue, eu gostaria que fosse assim, que elas conseguiriam transcender para espaços e tempos indefinidos. Eu digo isso até porque, para mim, foi uma grande surpresa quando Eles Eram dos Cavalos, os outros livros também foram bem traduzidos, vamos pegar o exemplo do Eles Eram dos Cavalos, que é o que tem mais traduções, quando ele começou a ser traduzido. Então, assim, ok, ele saiu na Argentina, vamos falar assim, tudo bem, Buenos Aires, é muito, né, mais interessante, mas pode ser que o leitor argentino consiga identificar alguma coisa, ok. Aí sair sei lá, onde que... Na Itália, né? Agora, começa a pensar, por exemplo, assim, sai na Alemanha, e é um livro que realmente, assim, é o lugar onde ele mais pegou, foi na Alemanha. Ele tem 4 edições standard, tem edição de bolso, e realmente é um livro que tem muita visibilidade. O que o leitor alemão está interessado? Ou, na Finlândia, que não tem absolutamente nada a ver com o Brasil, nada, é zero. A Finlândia é um dos países mais homogêneos do ponto de vista social. Inclusive, é difícil você explicar para o que é classe média baixa, alta, média. Pois é, ele me mandou até uma foto do meu editor com ele, que não é o editor dele, ele é outro editor, mas, enfim. Então, quer dizer, a minha intenção era de fazer, quer dizer, minha intenção é de escrever literatura que não esteja, que embora ancoradas na realidade, elas ultrapassem essa realidade, né? Por isso que a minha resposta a você nesse sentido é não acho que eu não mexeria em nada dos meus livros nesse sentido, embora eu mexa muito em outro sentido, que é de acertar a linguagem, mas não digamos assim, de tentar dar conta das coisas que estão acontecendo hoje, porque, para mim, pelo menos, não funciona assim. Quando eu leio, por exemplo, um Chekhov falando da realidade do final do século XIX na Rússia, eu acho que ele está falando da realidade do Brasil hoje. Ou quando você pega, por exemplo, sei lá, o Balzac, que é um autor que eu amo de paixão, ele está falando de Paris começo do século XIX, ele está falando da minha realidade hoje. Então, não sei se eu consegui me explicar, mas para mim são coisas bem distintas, sabe? Muito distintas. A minha tristeza realmente é de a gente não ter um país onde o sistema educacional seja... Quer dizer, na verdade, não tem um país onde não existe democracia, que lá é cada vez mais preocupante, né, nossa fragilíssima democracia, mas onde não tem uma educação de qualidade, que as pessoas possam, pelo menos, falar assim, eu comecei a ler livro e eu odeio esse negócio, livro é a coisa mais chata do mundo. Mas ter a oportunidade, pelo menos, de dizer isso, né? Aqui a gente nem tem essa oportunidade. Como eu disse, boa parte da população brasileira ainda está tentando resolver as questões primárias, que é comer e lugar para dormir, né? Lá em cima, boa noite, como é que você chama? Boa noite, Rufato. Meu nome é Nunes. Rufato, você disse há pouco que é um homem disciplinado. 2 perguntas bem simples. O que você lê? Segunda, como você lê? Obrigado. O como é mais fácil. O como é o seguinte, toda noite eu tiro, quando eu falei, né, às 10 horas eu me recolho. Então, todas as noites eu leio. Assim, isso fora, posso ler durante outros lugares. Por exemplo, quando eu viajo, eu sou um horror, né? Porque eu viajo, eu fico com medo de faltar livro para ler, então eu encho a minha mala de livro, é um horror isso, né? Eu fico com medo, falei, pô, se de repente eu terminar o livro, não vou ter nada para ler, né? Então, mas tirando isso, assim, todos os dias eu leio, isso assim, é básico para mim, eu leio todos os dias. E aí, quando as pessoas falam assim para mim, porque a minha média de leitura é de 4 a 5 livros por mês. Mas falam, não é tanto. Não é tanto. 4 ou 5 livros por mês. É bastante. Aí as pessoas falam assim, mas espera aí, mas como é que você consegue? Aí eu falo, olha, é simples. Veja bem, eu já fiz a conta. Se você ler 40 minutos por dia, não é nada. 40 minutos, imagina. E nem estou pensando em fim de semana, não.
esquece sábado e domingo, só durante a semana, de segunda a sexta, 40 minutos, você lê essa média, 5 livros por mês. Isso é matemática. Em matemática. Então, quem não lê é porque não quer ler, entendeu? Esse negócio de falar, eu não tenho tempo, mentira. Tem tempo para Facebook, tem tempo para Instagram, para que mais? Para seriado de TV. Tem um tempo para um monte de coisa, assim, não, igual o pessoal fala assim, eu não leio porque livro é caro. Também é outra conversa fiada. Antigamente eu também defendia isso, hoje eu não defendo isso mais. Não, porque assim, por exemplo, você vai na universidade, aí aqueles meninos falam assim, não, cara, livro é muito caro. Aí ele toma 4 cervejas aqui e já pagou um livro. Então, Hoje um livro dá uma cerveja artesanal. uma cerveja artesanal. Então, também é conversa fiada, sabe? É questão de prioridade. Eu me lembro quando eu era estudante lá em Juiz de Fora, paupérrimo, eu, às vezes, assim, ficava falando, pô, esse dinheiro aqui, eu como, ou janto, eu compro um livro. Eu ia comprar um livro, para mim era prioridade comprar um livro, entendeu? Então, eu não aceito mais essa conversa. Evidentemente, mas a população brasileira é pobre, não tem dinheiro. Sim, tudo é verdade, mas eu estou falando daquela população que poderia fazer essa distinção. Faço isso ou faço aquilo. E aí não quer ler. Então, o que eu posso fazer? Agora, o que eu leio? Nesse ponto, eu sou onívoro. Eu leio de tudo. Eu leio a trabalho. Eu sou muito requisitado para participar desses júris, né, de concurso literário. Então, eu faço, porque é uma maneira de você ganhar dinheiro honestamente também. Então, faço isso. Leio livros das pessoas que eu gosto, são mais próximas de mim. Leio também. E leio muito... Como? Um autor. Humberto está aqui. Eu tenho uma coluna chamada Lendo os Clássicos, que é um blog, eu acho que ninguém lê mais blog, né, mas é um blog, em que eu, na verdade, eu não escrevo para ninguém, é só umas anotações que eu faço para mim mesmo, sobre as leituras que eu faço. Então, nesse Lendo os Clássicos, eu posto aí a média de 4 a 5 livros por mês. Por exemplo, o último livro que eu postei, qual foi? Vamos lá. É um livro que acabou de sair, chama Contos de Assombro. É uma coletânea sobre contos de fantástico. O anterior foi um livro que eu acho magnífico, foi uma releitura, na verdade, que é O Jardim dos Finzi Concini, que é do Giorgio Bassani, um italiano. Então, é isso. Só um detalhe. Em Mutações da Literatura, da minha professora Leila Perrone Moisés, ela classificou você como nostálgico. Parabéns. Eu não sei muito bem o que é nostálgico, não, mas tudo bem. Agradece, né? Não, é claro, ótimo, obrigado. Exatamente, está ótimo. Está ótimo. Meu nome é Paulo, eu sou um grande admirador teu, minha esposa também. Eu queria te perguntar de onde vem toda essa generosidade? Porque tu és uma pessoa que dá palestras sem cobrar. De onde vem toda essa generosidade? Na verdade, assim, as palestras que eu dou sobre agora são muito pontuais, né? Porque, assim, por exemplo, eu vivo um pouco disso também, né? Eu acredito assim que exista um lugar, principalmente na sociedade brasileira, em que você tem que ter uma atuação, vamos chamar entre aspas política, porque hoje falar política, assim, as pessoas ai, nossa, política. Não, é política no sentido mais bonito da palavra, que é exatamente esse lugar que, se você pode, de alguma maneira, dar algum tipo de contribuição, bom, eu não sou um médico que eu possa, por exemplo, chegar e falar, eu ganho dinheiro no meu consultório, mas eu ajudo a população. Eu não sou médico, eu não sou um engenheiro que possa falar, olha, eu tenho lá os meus projetos de engenharia, mas eu faço umas coisas. Então, o que eu posso fazer, né, para contribuir para alguma coisa? É isso que eu faço. Assim, escolas públicas de periferia, na medida do possível, principalmente onde tem alunos que eu sei, né, que é o caso, não vou citar, porque senão ganha dinheiro nas costas da gente, né, mas é o caso lá da universidade, que tem alunos realmente assim, muito carentes, né? E eu sei que, de alguma maneira, não eu como escritor, mas eu contar a minha história, essa história que eu contei no começo aqui, de alguma maneira
ajuda, porque é questão de autoestima. Né? Você vem de populações extremamente sem autoestima, e se você, de repente, dá um depoimento desse, de alguma maneira isso pode despertar, né, na pessoa, fala, pô, esse cara careca, feio, babaca, chegou lá, por que eu não posso chegar? Virar filme. Exatamente. Então, exato, de alguma maneira, é uma maneira de você fazer isso. Né? E você sabe, Paulo, que assim, para mim, o grande prazer que eu tenho é de, muitas vezes, depois... Né? Aí a professora me falou assim, rapaz, você não sabe o que aconteceu. Um monte daqueles meninos e meninas que nunca tinham se interessado por ler, assim, será que... Porque eu até conto umas histórias besta para eles, assim, besta mesmo, porque é um absurdo até, e fala assim, por exemplo, eu pergunto assim, quem que aqui lê essa molecada? Né? Aí, geralmente, assim, 2 ou 3 meninas, no meio de 200, levantam o dedinho assim, só menina, homem nenhum. Aí eu falo, pois é, agora eu vou falar para os meninos. Então, vocês são um bando de babacas, cara. Porque, veja bem, é simples. Eu tenho certeza que se você chegar perto da menina lá e falar assim, eu Coringão, hein? Elas vão, tá te catar, né? Agora, se você chegar perto da menina e falar assim, nossa, você tem uns olhos maravilhosos, sabe? Aí as meninas ficam, não é verdade? É, sabe? Então, assim, até mesmo para você ter um repertório, sabe? Na sua vida cotidiana, até para isso a literatura serve, ou seja, até para ganhar uma namorada, ou a menina ganhar um namorado, tanto faz. Então, até para isso serve. Você sabe que o Cachaça, não sei se você conhece o Cachaça lá de Ribeirão Preto, ele tem um trabalho muito bacana lá em Ribeirão Preto, e ele estava me contando uma história muito curiosa, porque eles inventaram lá esse negócio do desafio, que é o slam, né, que é o desafio de poesia falada. Né, você conhece, né, Aurim? E ele falou que eles começaram com o slam, e aí, assim, é disputa, né, é tipo um campeonato. E, assim, quem ganhava no final, né, todos tinha visibilidade. E aí ele começou a perceber que os meninos tinham muito pouco repertório para fazer. O que ele começou a fazer? Ele falou assim, ele chamou os meninos e falou o seguinte, vocês estão falhando no repertório, leiam. Tem aqui livro, vou trazer livro para vocês. E aí o que aconteceu? A maioria nem ligou para um livro, alguns sim. E aí, no próximo campeonato, quem ganhou o campeonato, os caras começaram a ler. Por quê? Porque eles tinham mais repertório. Aí os outros falaram, pô, esse cara começou a ler, começou a ter um melhor repertório, aí começaram a ler para fazer a disputa com os caras. Então, você imagina as várias maneiras que você tem de despertar o cara para uma coisa. Não é aquela coisa de falar, você tem que ler porque ler é importante. Não, ler não é importante porcaria nenhuma. Entendeu? Não é importante. Entendeu? Você não tem essa função. Ler é outra coisa. Sabe? É outro momento, é outra, como diria o pessoal, vibe. Né? E aí você vê, então, é tão bonito quando alguém chega perto de você e fala, cara, olha, você chegou lá, 2 ou 3 daqueles meninos lá, falando, cara, olha, que interessante, eu vou começar a ler, porque esse cara falou umas coisas lá, sabe? De repente, sem quem sabe ele tem razão. Porque, veja bem, eu não tenho nenhuma dúvida que a literatura não é para todo mundo. É evidente que não é. Seria bobagem a gente achar que todo mundo tem que gostar de literatura. Não tem. Tem gente que vai, né, que nem Giló, né? Tem gente que você dava Giló para eles e fala, nossa, isso aqui é ruim demais. E tem gente que fala, nossa, cara, isso aqui é muito bom. Né? Mas você só vai saber se Giló é bom ou não se você experimentar. Né? O problema é esse, é que aqui no Brasil, assim, que não existe política pública para absolutamente nada. Né? Mas as poucas vezes que tem uma política pública de leitura é uma tentativa de reforçar estereótipo, sabe? Aquela coisa chatíssima. Não é para todo mundo mesmo, sabe? Mas você tem que dar acesso às pessoas. Isso é obrigação do Estado, oferecer o acesso. E não tem nem isso, né? Mais alguma pergunta, gente? Luiz, você disse que você foi um péssimo repórter. Quem está falando aqui? Oi. Você disse que você foi um péssimo repórter, e não sei se foi um péssimo jornalista, mas fazer reportagem, fazer jornalismo não é transcender por meio da linguagem? E, emendando essa pergunta, eu queria saber também, não é possível fazer jornalismo com literatura e fazer literatura com jornalismo? Não, então, veja bem, eu deixei claro, eu fui um péssimo repórter, mas não um péssimo jornalista. Não, péssimo jornalista, não. Você que falou. Não, eu falei péssimo repórter. E sabe por que eu fui um péssimo... Como é que é seu nome mesmo? Desculpa. André. André, sabe por que eu fui um péssimo repórter? Eu admito isso pelo seguinte. Primeiro, assim,
eu sou uma pessoa extremamente tímida, não parece, mas eu sou extremamente tímido. E segundo, para piorar, lá na colônia de onde eu vim, uma colônia super católica, as pessoas, assim, eu passei a minha infância inteira ouvindo a minha mãe, todo mundo falar assim, olha, a vida dos outros não interessa. Não interessa. Assim, o que a pessoa fez é problema dela, não é da nossa conta. Agora, imagina um cara tímido e que, quando vai fazer alguma pergunta para ele, tem aquele negócio na cabeça, a vida dos outros não interessa, não interessa, não interessa. Aí chega um determinado momento que você começa realmente a falar, bom, a vida dos outros não interessa. Agora, como é que um repórter pode ser um bom repórter se a vida dos outros não interessa? É o contrário, né? O bom repórter é aquele cara que não, pelo contrário, a vida dos outros interessa sim. Eu tenho que trazer a vida, reportar a vida dos outros para outras pessoas. Muito bem. Então, o que aconteceu? Logo lá atrás, quando eu comecei no Diário Mercantil de Juiz de Fora, eu descobri que assim não era o meu caminho. Não era o meu caminho. Por quê? Como eu disse que eu sou muito disciplinado, eu tenho coisa com horário, né? Eu chego, se marcou, eu estou lá. Então, eu era o cara que, assim, lá na redação, era o primeiro a chegar. E aí, o que acontece com o primeiro repórter que chega? É o primeiro cara pautado. E, às vezes, pega as pautas mais escabrosas, né? E aí eu comecei a perceber que os caras que chegavam por último, eles não pegavam pauta, porque às vezes não tinha, então eu ficava dentro da redação. Às vezes atendendo um telefone, às vezes redigindo um texto. Eu falei, então é isso. Aí que comecei a chegar sempre depois que todo mundo chegava. Porque quando eu chegava, já tinha todo mundo mais ou menos pautado, eu ficava ali no telefone, o cara ligava, está acontecendo isso, e aí eu acabava passando a pauta, né? Então eu falei, esse negócio que me interessa. Só que quando eu vim para São Paulo, eu tinha que usar uma outra técnica, né? Eu comecei a trabalhar com microeconomia, com o grande Celso Ming, numa coluna que chamava Seu Dinheiro. E era bom, porque, na verdade, eu também não tinha que fazer reportagem, né? Eu tinha que, na verdade, conversar com algumas pessoas a respeito de mercado financeiro, né? E tentar traduzir aquelas informações do mercado financeiro para o leitor comum. Então, era uma coisa que relativamente fácil. E aí, quando eu saí desse departamento de microeconomia, eu já caí como redator. Então, você pode, lá durante 13 anos que eu tive lá no jornal, você não vai encontrar uma matéria escrita por mim, porque eu não escrevi matéria. Eu fazia o quê? Redação, eu fazia edição, e aí eu era bom na edição, eu acho que eu era um bom editor, né? Mas, então, bom, aí isso é uma primeira parte da pergunta. Aí a segunda parte da pergunta que você fala, eu acho assim, que nós temos, assim, eu acho, por exemplo, o Rubem Braga, para mim, ele está colocado assim num panteão ali, sabe, que é Machado de Assis, Graciliano Ramos, ou seja, é um cara que fez da crônica, né? Eu não vou falar do Humberto aqui que está na minha frente, fico com vergonha. Da crônica como algo que é um gênero tão incrível, que é um gênero assim, que não existe. É um gênero muito, muito brasileiro nesse sentido e que produziu grandes escritores. Grandes escritores. Como a nossa academia ela é muito reacionária, ela não consegue enquadrar esses escritores num gênero, porque é um outro gênero, aí ela não fala deles. Né? É mais fácil. Aquele cara assim, o cara está com uma doença, você não sabe qual que é, então faz de conta que não existe. O cara morre, né? Porque não existe. Né? Exatamente, a virose. Tudo agora é virose. Né? E agora, veja bem, mas não era disso que eu estava perguntando, você estava perguntando especificamente de jornalismo e literatura. Veja bem, eu acho que, tirando a questão da crônica especificamente, quer dizer, o jornalismo tem uma intenção muito diferente da literatura. Eu estou falando do jornalismo do dia a dia. O que o jornalismo preza, o que o jornalismo deseja é dar uma informação com uma linguagem que seja mediana, de tal maneira que uma pessoa que tem uma linguagem mais sofisticada entenda, mas uma pessoa também que tem uma linguagem menos sofisticada também entenda. Esse é o objetivo do jornalismo. Né? A literatura não tem esse objetivo. A literatura ela vai, digamos assim, funcionar num outro registro. E aí que entra a crônica. A crônica cumpre esse papel muito interessante de fazer esse caminho que o jornalismo faria, que é de tentar descrever a realidade, digamos, a realidade próxima do leitor, mas, sim, com uma linguagem mais sofisticada, uma linguagem que pede a ele uma elevação. Né? Mas isso não é jornalismo, no meu ponto de vista. Isso é um gênero
muito brasileiro, um gênero muito próprio e que já devia, né, pelo menos eu acho que tinha que ter um lugar muito claro dentro da história da literatura, um lugar muito claro dentro dos gêneros que a academia estuda. Infelizmente, como eu disse, a academia, nesse sentido, é preguiçosa e reacionária, não tem um escaninho lá para colocar a crônica, então não estuda, né? Humberto, você quer falar alguma coisa? Falou, obrigado. Luiz, Edê? duas perguntas. Você lê todo dia jornal? E se você, como um bom editor, sente falta de alguma coisa do Jornal da Tarde que talvez tenha se perdido, que nossa imprensa hoje, algum padrão que o jornal tem estabelecido, mas que me parece que se perdeu. Eu queria saber se você concorda ou discorda. E uma segunda pergunta, se você fosse condenado para o resto da eternidade a ler só um autor, quem seria ele? É a pior condenação que pode existir, um autor só, inclusive porque o Danilo Kiss, que é um escritor, ele era antigamente iugoslavo, e aí é difícil saber exatamente, ele acho que é sérvio, mas é sempre problemático. Croata, mas não é, eu acho que ele é sérvio. Enfim, o Danilo Kiss, num livro dele chamado Um Túmulo para Boris Davidovich, ele diz o seguinte, quem lê um livro, não, quem lê vários livros busca a sabedoria, quem lê um livro só busca a ignorância. E eu acho muito interessante isso, inclusive pensando politicamente, né, se você ampliar essa definição dele. Eu leio todos os dias jornal, inclusive eu sou meio, até não devia ter lido tanto assim, porque é um problema, né, nesse momento que nós estamos vivendo, assim, é ruim você ficar bem informado, porque é triste, né? Mas eu não consigo, é um vício que eu tenho. Como eu falei, eu acordo às 6 e começo a trabalhar às 7, esse das 6 às 7 é exatamente estar ali vendo o que está acontecendo. O Jornal da Tarde, veja bem, quando eu entrei no Jornal da Tarde, o Jornal da Tarde não era o Jornal da Tarde mais, aquele Jornal da Tarde que eu mesmo era um grande admirador, né? O Jornal da Tarde foi criado em 1968, e 68 não é? 66. Exatamente para servir como uma opção para um público um pouco mais sofisticado, né? E fez história porque realmente era um jornal diferenciado, né? Era um jornal diferenciado que tinha preocupações outras, que eram preocupações, inclusive, que iriam na direção do que o André estava pedindo ali, que era um jornalismo que, na época, começou a existir, naquele jornalismo não era novo, como é que era? Era lá do New Journalism, exatamente, novo jornalismo. Que era uma tentativa exatamente de criar um jornalismo mais sofisticado, em todo sentido, assim, sofisticado na apuração, sofisticado no texto, etc. E tal. Mas eu não peguei esse jornal, né? Infelizmente, não. Eu, quando entrei no jornal, o jornal já tinha se modificado muito, aquela redação que chamava-se Redação dos Mineiros, né, praticamente já não existia mais, e havia um ou outro lá ainda, mas era remanescente, na verdade, assim, a maior parte já tinha saído e ido fazer outras coisas, e então eu peguei o jornal, quando o jornal já era um jornal, ainda um jornal diferenciado, mas, por exemplo, a âncora do jornal era o Jornal do Carro, que saía às quartas-feiras, assim, que era uma febre, né, ainda mais num determinado momento em que existia aquelas coisas de preço de carro de segunda mão, etc. E tal. E o Caderno de Esporte, que saía na segunda-feira, que era, sem dúvida alguma, os dois, né, eram os melhores que existiam nos seus nichos, né, o esporte e automobilismo. Mas, infelizmente, quando eu entrei no jornal, já não era assim mais, e quando eu saio do jornal, então, aí já que não era mesmo, quer dizer, eu entrei lá, o jornal foi decaindo até, né, decair totalmente, né? Eu não tenho culpa disso não, tá? Eu ia dizer isso, mas enfim. Para terminar, faz para mim uma reflexão sobre a... Só um pouquinho. Se eu tivesse mesmo exigir que eu tivesse que levar, eu talvez levasse a Bíblia. Aí você vai falar assim, pô, que resposta mais babaca. Então tá, eu levaria o Dom Quixote do Cervantes, então. Para encerrar, eu queria que você fizesse uma reflexão no momento em que você decidiu se transformar escritor em tempo integral
e o momento de hoje da carreira do escritor. É triste, porque assim, até difícil falar, porque assim, o que acontece? Hoje, o espaço de reflexão que não seja Flamengo ou Fluminense está comprometido, né? E eu me recuso a pensar com essa polaridade. Assim, eu me recuso. Eu não pensei, não vou continuar não pensando nessa polaridade. Eu gosto de pensar no meio. Então, assim, o que aconteceu nessa trajetória, né? Pegando aí, vamos pegar 2013, 18, são 15 anos exatamente. Tem 15 anos, agora em abril, 15 anos. E o que aconteceu nesses 15 anos? Aconteceu o seguinte, nós tivemos um momento, né, que coincide com o momento do Lula na presidência da República, em que havia uma circulação de dinheiro nesse mercado, vamos chamar de editorial literário, né, que permitiu que, em 2011, existia mais de 100 eventos literários nacionais no Brasil, porque existiam movimentos, existiam também regionais, mas eu estou pensando nacionais. Existiam mais de 100 eventos nacionais ligados à literatura. Festivais, feiras do livro, bienais, enfim, tudo isso ligado. E aí isso fez com que? Isso fez com que houvesse uma circulação de ideias muito, muito saudável, né? Porque, por exemplo, você ia lá em Rio Branco, no Acre, tá? Era uma oportunidade de você ter lá 6 ou 7 pessoas pensando bastante diferente, né? Para um público que não tinha oportunidade de ter relação com essas pessoas, né? Então, essas ideias circulavam. E o que aconteceu? Depois disso, a partir de 2013, e é curioso 2013, porque a partir de 2013 você começa a perceber um esvaziamento, pequeno ainda, né? Mas você já começa a perceber um esvaziamento, porque as políticas públicas ligadas à livre leitura, elas, como tudo no Brasil, elas são descontínuas, né? Então, você tinha minimamente ali uma política pública de livre leitura, mas era uma política descontínua. E aí, essa descontinuidade, o que acontece com a descontinuidade? Ela vai se esgarçando, né? E quando chegou em 2013, a partir de 2013, não em 2013, mas a partir de 2013, você percebe nitidamente esse esgarçamento, né? Aí, quando entra o governo da Dilma, essas políticas públicas ligadas à livre leitura, então, praticamente desaparecem. Não de um dia para o outro, mas aos pouquinhos. E, evidentemente, com isso, e também vem a crise econômica, e a primeira coisa que a crise econômica corta são exatamente as verbas ligadas à cultura, de uma maneira geral, educação e cultura. E aí, então, você encontra essas duas coisas, quer dizer, de um lado, um esgarçamento já dessa política pública livre leitura, e, de outro lado, uma crise econômica que não permitia entrar dinheiro nesse circuito. De tal maneira que, a partir de 2015, isso é patente, né? Você começa a ter um aumento, ou melhor, uma diminuição desse mercado editorial literário, né? As editoras entram numa crise muito grande, né? Isso foi no governo Dilma ainda, né? No início do governo Dilma, para de haver essas compras governamentais, e não é só compras governamentais federais, porque a gente esquece, porque assim, até mais ou menos nesse ano de 2014, 33% do mercado editorial era de compras institucionais. Fosse governo federal, governos municipais, governos estaduais, porque, por exemplo, São Paulo comprava, a cidade de São Paulo, ou cidade de São Carlos, entendeu? Então, era pouquinho, mas um pouquinho, virava uma coisa grande, de tal maneira que 33% eram, se não me engano, o mercado editorial são 500 milhões de dólares que roda por ano. 33% disso era institucional. E isso fez com que chegassem livros que não chegariam nunca na biblioteca, lá em Cataguases, por exemplo. E isso acabou.
de um momento para outro, quer dizer, foi e acabou. Hoje é uma terra arrasada. Hoje voltou a haver uma coisa muito interessante que nem em 2003, quando eu comecei, não existia mais, que era o seguinte, o cara liga para você e fala, olha, estou aqui fazendo um festival na marra, em sei lá onde, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu te pago a passagem, comida, hospedagem, mas dinheiro de cachê eu não tenho. Eu falo, não dá, né? Porque é meu trabalho, né? Então, isso não existia mais. E começou a haver, por exemplo, lugares onde você vai, o cara se compromete a você de pagar, e aí você volta para casa e ele não te paga. Aí você começa a cobrar, aí dá um tempo o cara fala, olha, os caras prometeram me dar o dinheiro, não deram, então, pá, pá, pá. Ou seja, isso comprometeu de tal maneira esse trabalho que, como eu falo para você, se eu não fosse um colono lá de Rodeiro e guardasse o dinheiro debaixo do colchão, nos últimos 2 anos eu teria desistido mesmo. Inclusive, alguns escritores estão voltando para as suas profissões de origem. Sim, muitos. Professores, advogados. E isso realmente é uma tragédia. Por quê? Porque, evidentemente, que existe aquela ideia, né, eu já tive, inclusive, mesas, infelizmente, com escritores que pensam do jeito que eu vou te falar, assim, que o cara que fala assim, não, literatura, negócio de dinheiro com literatura não pode misturar, sabe? Eu penso o contrário, eu quero que misture e muito. Eu queria ganhar dinheiro como Paulo Coelho. Não queria escrever como ele, eu queria ganhar dinheiro como ele. Por que não? Não. Ele é um dinheiro honesto, ele vende, ele não manda ninguém comprar os livros dele, as pessoas compram o que querem. Né? Tudo bem que ele fala que vai fazer chover e tal, mas tudo bem, é o trabalho que é dele. Mas esse é um problema. Né? No Brasil, é muito complicado você viver de algo, sabe, que as pessoas não sabem o que é. Eu mudei lá para o meu apartamento em 2002, e aí, durante uns 2 anos, mais ou menos, assim, eles tinham certeza que eu ou era traficante de droga, ou alguma merda eu tinha feito. Porque, assim, os caras me viam, aí o dia inteiro em casa, saía para a padaria, voltava. Fazia comida dentro de casa. Fazia comida em casa. Que esquisito esse cara. Ele pagava o condomínio direitinho. Né? Então, alguma coisa. Aí, até que um dia... em 2003... Era uma reunião de condomínio de emergência. Não, em 2005... Olha, curioso, em 2005, olha que coisa interessante, você vê como é que nós somos muito provincianos. Né? Em 2005, aconteceu uma coisa muito curiosa. Eles Eram os Cavalos só na França, pela Metalier, que era uma editora muito prestigiada e tal, e teve realmente uma visibilidade muito boa na França. A Folha de São Paulo, que nunca tinha dado uma linha sequer sobre Eles Eram os Cavalos, deu uma página inteira dizendo que o livro tinha saído na França e deu muita visibilidade na França, e com uma foto minha. Aí, no dia que saiu a matéria, entrando eu fui comprar pão, entrando na minha... Aí o zelador chegou perto de mim e falou assim, eu falei, ele falou, nossa, que coisa, hein? Aí eu falei, pois é. Ele falou, não, quer dizer que você é escritor. Eu falei, pois é. Mas assim... Quer dizer que você não é... Não, é uma pergunta em vez. Quer dizer que você não é traficante. Não, mas olha assim... Não, primeiro ele perguntou, você então é escritor? Eu falei, pois é. Ele falou, não, rapaz, que coisa bonita, né, ser escritor. E deixa eu te perguntar uma coisa, o que você faz? Aí eu falei, como assim, o que eu faço, né? Ele falou, não, porque, né, assim... Exato. Inclusive, depois, a gente está com um problema lá no nosso bairro, você podia até conversar com o governador aí, porque... Né, você saiu no jornal. Ou seja, ninguém entende o que você faz. Né? Você arruma uma namorada, aí ela fala assim, bom, amanhã nós vamos ao cinema. Eu falo, pô, amanhã não dá. Mas por quê? Poxa, amanhã eu estou com o meu livro, sabe, meio encaminhado, eu queria dormir cedo, porque estou num momento bom do livro e tal. Você quer dormir cedo? Pois é. Não. Prefere o livro, né? Não tem problema, não. Imagina. Aí nunca mais liga para você. Me fala uma curiosidade do dedo numa ventoinha. Olha, por que eu fui contar isso? Eu sou um estúpido, né? Eu conto em público, né? Não, é que, olha, eu sou muito distraído, né? Mas muito mesmo, muito distraído. E aí eu estava em Lisboa, e no dia de eu voltar, assim, eu ia pegar eu ia para o aeroporto, sei lá, umas 6 horas da tarde, sei lá, e umas 2 horas da tarde, eu estava em frente a um lugar lá, assim, o carro estava pegando com
ligação direta lá eu não sei por que carro, eu não entendo de carro, não sei dirigir, não sei por quê. E eu, que não sei dirigir, deixa eu dar uma olhada lá. Aí tá bom. Aí abri o capô, né? E estou olhando aquele negócio lá, e eu falei, deixa eu ver aqui, meti o dedo naquela ventoinha do... E aí quase que arrancou o meu dedo. Ele ficou bem coitado. E aí nós fomos para o hospital, mas aí é outra história, né? Aí nós fomos para o hospital. E chegou lá no hospital, aquilo é uma dor assim, impressionante, né? Só que era primeiro mundo, né? Portugal também é primeiro mundo, por incrível que pareça. Você está aí duvidando, mas eu fiquei 2 dias no Hospital da Luz quando eu cheguei lá uma vez. Está vendo? E esse Hospital da Luz? Não, eu fiquei... Qual hospital que era? Maria... Não lembro o hospital. Bom, mas aí eu cheguei lá e a menina viu aquele estrago lá e falou, olha, vamos, isso aí, deram uma antitétano e tal, e aí nós entramos para lá e ela ficou lá tentando dar uma anestesia, e não pegava, mas não pegava anestesia. Eu falei, faz o seguinte, para de me agulhar aí, pode fazer sem anestesia. Ela falou, sem anestesia? Ela deu 12 pontos sem anestesia. E não parava de sangrar a porcaria do negócio. Mas tudo bem, aí ela resolveu o problema. Aí falei, bom, agora eu estou ferrado, né? Porque assim, eu viajo para ganhar dinheiro, não para gastar dinheiro, porque eu não posso, eu já combinei comigo, não adoeço nem nada, né? Eu não adoeço de jeito nenhum. Gripe, eu não lembro a última vez que eu peguei uma gripe. Não lembro. Não lembro. Assim, hospital, para mim, eu não vou de jeito nenhum. Bom, aí eu falei, agora eu estou ferrado, né? Aí eu cheguei lá e perguntei para a mulher assim, pois é, eu fiz essa coisa aqui, quanto foi? A mulher fez as contas lá e virou e falou assim, foram 15 euros. Eu falei, 15 euros? Ela falou assim, não, mas está incluído o estacionamento. Eu falei, bom, ainda bem. Eu achei que o estacionamento... 15 euros, você acredita no negócio? Você voltou para os outros dias. Isso aí, eu falei, não, assim eu vou toda hora entrar no hospital aqui, ué. Enfim, mas é isso. Então, muito obrigado. Tem alguém que quer falar mais alguma coisa? Não? Então, eu tenho mais alguma coisa a falar. O livro está vendo lá fora? Eu não sei. Está vendo lá fora. Está lá? Então, o livro está vendo lá fora. E o autor está prontinho para autografar. Pronto para autografar. Vocês vão ajudar a pagar as contas, né? Então, tá bom. Eu agradeço mesmo, de verdade, muitíssimo a presença de vocês. Obrigado pela presença de vocês, viu? Porque realmente, ainda mais num dia como esse, né? Nossa Senhora. Aliás, vocês fazem um favor para bater uma foto de vocês, que eu não estou acreditando que vocês estão aqui, não. Mas é verdade, assim, olha, é tão bonito isso, né? Quando fala foto, não fica em silêncio, né? Engraçado. Engraçado. Não estou acreditando, não, que vocês estão aqui. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado.